Oi, oi, gente! Hoje eu tô aqui para te mostrar uma forma de você se tornar uma maquiadora especialista em cliente real. Para você se tornar uma maquiadora especialista em cliente real, você não pode ter medo de maquiar qualquer cliente que senta na sua cadeira. Você tem que saber que vai aparecer cliente com melasma, cliente com mancha. Hoje eu trouxe aqui essa maravilhosa que tem um olho mais profundo, que é super comum, olheiras um pouco mais intensas, e a gente precisa perder o nosso medo e ter segurança na hora de fazer um atendimento e entregar o teu melhor, né, no resultado final da maquiagem. No atendimento de cliente real vai aparecer para você várias situações. Vai aparecer uma pele com subtom oliva, um subtom avermelhado, um subtom arroxeado, e você precisa conseguir identificar e saber o que precisa ser feito para conseguir, né, a neutralização, acertar um tom de base, acertar o tom do corretivo e várias outras coisas. Então, com as técnicas da maquiagem embelezadora, você vai conseguir se tornar muito mais segura e vai perceber que as suas clientes vão amar cada vez mais o resultado. Eu vou pegar aqui um tônico para já iniciar a limpeza da pele dela, mas o que eu quero dizer para vocês é que o que eu vou mostrar serve para você que é um maquiador iniciante, que é um maquiador que já está no ramo da maquiagem, né, que já é profissional, para você que já atende clientes, é para você também que quer se identificar, que quer se encontrar com outro estilo de maquiagem, por exemplo, se você já faz uma maquiagem mais pesada ou uma maquiagem muito colorida e quer partir para o ramo da maquiagem embelezadora, tá? E para você também que quer aperfeiçoar as suas técnicas, ter mais acabamento, entregar uma maquiagem mais limpa, né? E ter um resultado final satisfatório para o seu cliente. Serve para você também que sempre tem dúvida na hora de encontrar uma base, na hora de identificar se precisa de uma cobertura maior ou não, na hora de escolher uma cor para valorizar a sua cliente. Mas o que eu vou mostrar aqui não é para quem está procurando uma técnica de Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, né? Copiar e colar, fazer a mesma coisa em todo mundo. Eu sou totalmente contra isso. Eu gosto realmente de individualizar cada cliente. Falando de individualizar o seu cliente, eu quero mostrar para vocês o resultado da minha aluna, a Andressa Lemos. Ela realmente fazia umas maquiagens mais transformistas, nada individualizado, aquelas maquiagens bem carregadas, coloridas, pesadas, e após o método ela conseguiu se identificar totalmente. Olha só o que ela tem para dizer. Cada maquiador tem o seu nicho, né? E eu me achei nesse nicho da maquiagem embelezadora. Antes eu tava perdida, eu ficava procurando onde eu me encaixava, qual que era o meu nicho, porque dentro da maquiagem tem um leque de nicho, né? E eu não conseguia me achar. Eu amo a minha profissão, maquiava, mas não conseguia me encontrar. Já transformei minha mãe muito errado, usei base na minha mãe muito errado. Porque minha mãe falava assim, eu gosto de ficar branquinha. Gente, a minha mãe é morena, ela é dourada de sol. Como é que eu vou pegar uma base da escala mais baixa e passar na pele dela, entendeu? Então é um contraste muito grande que dá. Eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês como eu fiz a pele da minha mãe em 2018, 2019. Foi na passagem de ano. Pra vocês verem a diferença. E vou deixar ou aqui, eu nunca sei. Mas eu vou deixar a foto do antes e do depois. Antes do curso Método Maquiagem Embelezadora da Michelle Góes e depois do curso Maquiagem Embelezadora da Michelle Góes, pra vocês verem a transformação, o pulo, gente. Não fala assim que foi um salto que eu dei. Porque antes eu maquiava o que a cliente pedia. Eu quero assim. Hoje eu sei dialogar com a cliente, sabe? Eu sei explicar o que vai ficar bonito pra ela, o que não vai. Eu vou falar pra vocês. A minha maquiagem hoje, ela é embelezadora e personalizada pra cada cliente que senta na minha cadeira. A maquiagem não é copia e cola. A cliente chega com o celular dela e fala, eu quero essa maquiagem aqui. Eu vou analisar a minha cliente, analisar a maquiagem que ela me trouxe e vou conversar com ela. E eu tô muito feliz e eu agradeço por tudo e que a Michelle tem feito por nós alunas.
É isso, gente. Mudou minha vida, sério. Obrigado por tudo. E obrigado, Mi, por dividir com nós todo esse conhecimento. Beijo, tchau. Tá vendo, gente? Hoje ela se encontrou na maquiagem embelezadora e se sente muito mais confiante na hora de atender qualquer cliente, né? E aproveitando, eu quero falar também da minha aluna Grazi, que também estava com bastante dificuldade de se encontrar, né, no mundo da maquiagem embelezadora. Ela até já tinha feito alguns cursos, já tinha começado a ingressar no ramo, mas ainda sentia uma necessidade de complementos mesmo, né? Ela sentia que faltava alguma coisa para ela conseguir o resultado final de uma maquiagem embelezadora. Olha só o que ela diz. Em 2016, eu fiz a minha primeira noiva, que foi a minha cunhada, e quando ela me pediu que eu a maquiasse, eu me senti no dever e na obrigação de realmente praticar mais e me aprimorar mais na área da maquiagem. Então eu praticava, fazia mais cursos, mas parecia que eu ainda não tinha encontrado a minha identidade na maquiagem. Eu acabava indo na onda do momento e fazia aquelas maquiagens super pesadas, carregadas, fiz cursos para aprender a fazer recortes de cut, uma maquiagem super glitterinada, mas eu fazia e só para agradar as outras pessoas, porque eu não gostava daquilo. Mas depois do curso Maquiagem Embelezadora, foi transformador na minha vida. Realmente uma chavezinha mudou na minha cabeça. Eu entendi o meu gosto, a minha identidade, que sempre foi maquiagem beauty, mas eu não entendia o que era maquiagem beauty e hoje eu entendo. Hoje eu tenho muito mais confiança no meu trabalho. Não é pesado para mim fazer, é algo leve, eu não fico mal em atender. Eu tenho essa leveza, essa paz. Eu marco um modelo feliz da vida, porque eu vou fazer uma maquiagem bonita, eu vou fazer uma maquiagem que eu gosto, que eu vou usar em cliente e fico muito feliz com o resultado. Não fico mais ali 4 horas fazendo uma maquiagem que depois eu vou olhar e vou odiar, eu nunca vou usar. Enfim, hoje eu sou muito grata a Mi por todo o ensino, por toda a dedicação, por toda a atenção que ela e a Rafa me dão. Se eu tenho alguma dúvida, elas me respondem, me ajudam, a gente troca figurinhas. É muito legal, é muito bacana, assim, esse contato, é como se eu tivesse realmente presente ali com ela. E hoje eu realmente estou muito feliz, realizada com o meu trabalho. Feliz que hoje eu sou especialista em maquiagem embelezadora. Pois é, gente, maquiar cliente real é realmente um desafio, mas quando você encontra, né, o caminho, o direcionamento e tem um embasamento, tudo se torna mais fácil, assim como as alunas disseram. Já tonifiquei a pele dela, agora eu vou começar a parte aqui da hidratação. E, gente, pra quem não sabe, a Carol, ela é uma das maquiadoras, trabalha comigo, maravilhosa. Já tá aqui há 1 ano, né, Carol? O tempo voa. O tempo voa, a gente nem percebe. Falando em tempo, meu Deus, gente, eu vou até falar aqui pra vocês, né, que a Carol também faz parte do ramo da maquiagem embelezadora, né? A gente fala muito sobre isso. E eu queria dizer pra vocês o quanto que a maquiagem embelezadora, ela tá enraizada, né, na minha vida. Tipo, eu maquio há 10 anos, mas eu sou de família de cabeleireiros, né? Minha mãe tem 30 anos de profissão. E todos os locais que ela já trabalhou e que eu frequentei, eu tinha inspirações fortes de maquiagem embelezadora. Eu lembro que eu saía da escola e realmente ficava esperando acabar o expediente e vendo as outras maquiadoras que trabalhavam no salão. Na verdade, antigamente, maquiador era cabeleireiro, maquiador, até às vezes manicure. Fazia um profissional fazia tudo, né? E eu lembro que já naquela época tinha uma maquiadora e a minha mãe também. A minha mãe fazia cabelo e maquiagem e tinha só a que fazia maquiagem. Então, eu já observava muito isso, né, desde pequena, né, como eu falei pra vocês, saindo da escola. Então, quando eu digo que a maquiagem embelezadora, ela realmente faz parte de mim, é porque eu realmente vivi isso, principalmente na minha infância, né? Eu via a minha mãe fazendo esse estilo de maquiagem, eu via as noivas, né, que ela fazia, e era esse estilo de maquiagem, porque antes realmente o artístico ele não aparecia, ele era para uma coisa muito além, assim, talvez uma moda, uma passarela, né? Não tinha
a maquiagem artística assim como tem hoje. Eu comecei a ver esse estilo de maquiagem logo muito cedo. E é aquilo que eu falo, é o estilo de maquiagem que realmente existe há muito tempo. Não é um estilo que existe agora. Tem muita gente falando da maquiagem embelezadora agora, mas pra mim é a maquiagem de verdade, né? É a maquiagem que não transforma, é a maquiagem que valoriza, porque é a maquiagem que sempre existiu. Faz 30 anos que a minha família, por exemplo, vive disso, vive de produções tradicionais, né? Produções clássicas. Então, por isso que eu acabei realmente me aperfeiçoando nesse estilo, porque realmente é o que faz sentido, é o que fazia meu coração bater mais forte, sabe? Eu nunca consegui olhar com outros olhos para outro estilo de maquiagem. Sempre foi a maquiagem embelezadora mesmo que mexia comigo. Eu tô passando mais um hidratante. Primeiro eu apliquei o Fix Plus e depois eu vim com um hidratante mais intenso. Mas mesmo isso tudo já estando enraizado, gente, dentro de mim, eu ainda não sabia o que eu queria. Na verdade, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria pra minha vida. Eu não sabia que eu ia me tornar uma maquiadora profissional e eu tentei seguir outros caminhos, né? Eu procurei faculdades para eu fazer, o que eu queria fazer, eu não sabia, porque realmente eu acho que já estava planejado por Deus o que eu ia fazer, mas eu dentro de mim ainda não sabia o que eu queria fazer. Então eu comecei a procurar várias faculdades, meu pai queria uma época que eu fizesse administração, outra época eu pensei em direito, mas uma coisa que tinha dentro de um curso que era fisioterapia, que era a parte de estética, eu pensei, poxa, meus pais têm um salão e pode ser que eu venha trabalhar com eles lá dentro em algum sentido na parte da estética. Eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, sempre gostei de tocar, sempre gostei de prática, sabe? De ação. Então eu falei, bom, vou fazer fisioterapia e seja o que Deus quiser. Porque eu tinha um pouco de trauma, sabe? Do pai e da mãe, que trabalhavam em salão de beleza, que viviam trabalhando de final de semana, que é uma vida puxada, só você aí que tá no ramo sabe, a gente não tem final de semana, né? E eu cresci muito com essa ausência deles. E daí eu peguei e entrei pra fisioterapia. Vou fazer fisioterapia, só que a maquiagem nunca me abandonou, a parte de estética nunca me abandonou, ela sempre vinha comigo de alguma forma. E lá na faculdade eu comecei a atender as amigas. Chegava final de semana, a gente ia sair e eu via aquelas maquiagens, meu Deus, pensa. Naquela época, tipo assim, há 15 anos atrás, a gente tinha muito hábito de fazer umas maquiagens diferentes. Por mais que era embelezadora, a gente jogava ainda um pouco de cor, tinha aquele canto mais preto, o canto interno mais branco. E eu começava a ver aquelas coisas e eu já não gostava. E eu falava, você tá pagando, amiga, pra fazer isso? E daí eu ia e tentava fazer diferente. Eu ofereci, falava, vamos tentar consertar? Vem cá, vamos arrumar isso que tá feio. Sobrancelha, a mesma coisa. Eu via sobrancelha errada e faculdade tem muita gente que mora fora, né? As meninas então não conheciam bons profissionais e acabavam fazendo por mais barato, porque elas tinham que se manter sozinha. E beleza, eu falava, então tá, você tá pagando R$5 pra fazer essa sobrancelha, vem que eu faço, que eu sei que eu vou fazer melhor. Porque eu tinha noção, mas eu não tinha experiência nenhuma. E assim eu fui me desenvolvendo na faculdade. Fui fazendo as amigas sem ter especialização, só com a noção que eu falei pra vocês, que desde criança eu já tinha por viver nesse mundo, né? Por ter essa essência dentro de mim. E fui vendo que eu fazia melhor do que as pessoas que cobravam, né? E assim as alunas começaram a se tornar minhas clientes. E eu comecei a cobrar R$5 ali, R$10 ali, R$20 ali. A hora que eu vi, eu já tava pegando o meu carro, indo atender em República, que morava tipo 30 meninas e ganhando meu dinheiro. Quando eu vi, eu já tava formada, atendendo fisioterapia, atendendo de final de semana no salão e as pessoas já estavam começando a me procurar. Não só aquelas amigas que eu tinha feito lá na faculdade. De uma amiga começou a falar pra outra, de outra amiga começou a falar pra outra, até que um dia o telefone tocou e a dona Luzia que atendeu, gente. Dona Luzia é minha mãe. E as pessoas começaram a pedir por mim. Aí essa pessoa pegou e falou pra ela, eu quero marcar uma maquiagem com a Michelle. Aí ela atendeu o telefone e ela falou, oi, quero fazer uma maquiagem com a Michelle. Aí ela,
eu não tinha agenda, eu ainda não tava. Eu tava vindo atender as amigas aqui de fim de semana, entendeu? Então, por isso que ela assustou. Dela, tá, com a Michelle. Tá bom. Eu vou pegar aqui seu telefone e eu já te ligo pra confirmar o horário, porque realmente, né, eu não tinha agenda, não tinha nada. E daí foi onde o meu pai começou a observar essa movimentação. Ele já falava muito pra mim que eu tinha já, né, um estilo do salão. Só que como eu falei pra vocês, eu tinha muito medo. E um dia ele chegou pra mim e falou, Mi, você tem a cara do salão e eu acho que você tinha que, né, entrar com tudo, com os 2 pés nisso e se desenvolver e se especializar e começar a realmente fazer os atendimentos. E foi aí que eu larguei tudo. Larguei a fisioterapia, larguei esses 2 mundos, né, de ir pra físio, vim pro salão de fim de semana e tudo mais. E realmente comecei a ingressar e me especializar no ramo da maquiagem. E foi muito louco, porque as pessoas já estavam me enxergando como profissional e eu ainda não. E a minha família também ainda não. A minha mãe, por exemplo, tinha muitas clientes da minha mãe que estavam começando a me pedir, né? E ela falava, meu Deus, como assim? Como que eu vou passar a minha cliente que eu maquio, tipo, há 5, 10 anos pra minha filha, tipo... E começou a acontecer isso e foi muito engraçado, mas o tempo foi passando, graças a Deus, eu fui me especializando, fui fazendo as primeiras compras, fui investindo. Eu tinha um perfil muito de empreendedora logo no começo, assim, eu sentia que tudo que eu ganhava... Eu queria fazer investimento em maquiagem, tipo, eu não me importava muito com o lucro que eu tava tendo no sentido pra mim, sabe? Eu me importava no investir, eu me importava em ir melhorando ali a minha bancada, em melhorando os meus produtos, em tendo opções, porque eu já contei essa história pra vocês, eu comecei com 2 bases, né? Eu tinha 2 Pan Stick da Catherine Hill, eu lembro como se fosse hoje. E a minha mãe falava pra mim, Mi, você consegue fazendo mistura, tal, não sei o que, com esses 2 produtos. E eu, gente, como que eu vou fazer tantas coisas, né, com 2 tipos de base? Como eu falei pra vocês, a minha mãe, ela maquiava porque ela tinha que maquiar. O foco dela, na verdade, sempre foi mais cabelo. E eu não, eu queria me desenvolver, eu era curiosa. Eu queria saber o porquê do produto, eu queria saber o porquê do pó, então eu fui investindo. Eu lembro que eu fiz uma viagem, primeiramente foi pro Paraguai, que é aqui perto, e comprei um monte de coisa, tal, nem sabia, gente. Joguei tanto dinheiro fora que vocês não têm noção. Saí comprando as coisas. Eu lembro que eu comprei base da Revlon, lembro que eu comprei aquelas paletas coloridas, tipo, grande, que vinha um monte de cor, da NYX. E comecei a me desenvolver, comecei a investir, comecei a criar, né? E daí, de repente, começou a aparecer noiva. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu atendi uma cliente no final de semana, era um sábado. E ela era irmã de uma cliente minha que já tinha maquiado ali comigo umas 3 vezes. Ela me ligou, o nome dela era Mônica, na segunda-feira, após o atendimento, e falou assim, eu tô fechada, contrato num salão de beleza, só que eu amei a maquiagem que você fez em mim sábado e eu me caso semana que vem e eu quero fechar com você. Eu tava em casa e eu falei, como assim, amor? Você quer fechar comigo? Eu não tenho contrato. Ela tava falando de contrato, eu não sabia que noiva precisava de contrato. Eu não sabia como que funcionava um dia de noiva. Eu não tinha equipe pra isso. Eu não tinha espaço. Eu não tinha, tipo, uma sala de noiva. Você tem noção? Mas eu levantei a cabeça e falei, arrasou. Arrasou, vamos, né, pro seu dia de noiva. Eu lembro que em uma semana eu consegui falar com uma amiga minha que era advogada, ela conseguiu fazer um contrato. Eu lembro que eu organizei uma sala que a gente tinha, que era a minha própria sala de maquiagem, mas a gente adaptou ela pra ser uma sala de noiva. E em uma semana a gente fez ali um rebuliço pra conseguir deixar legal, né, deixar atraente, deixar bonito pra aquele dia. No dia, Carol do céu, caiu a chave de energia, porque era tanto secador ligado e o salão não tinha esse hábito, não tinha esse hábito de receber tantas pessoas, né? E um dia da noiva vem convidada, vem tudo. Acabou a energia, teve atraso, e daí foi onde eu comecei a perceber que não era tão simples assim, sabe? Tipo, só vamos atender uma noiva.
que eu precisava ter cronograma, que eu precisava ter conhecimento. A maquiagem também, eu não fiz teste, eu nem sabia que tinha que fazer teste. Aí chegou no dia, eu não sabia o que fazer, né? E uma coisa que era pra ser ali 1 hora deve ter durado 2 horas e meia. E foi bem complicado. E aí você começa a perceber que realmente, cara, você tá entrando num mundo de maquiadora profissional e você precisa se especializar e correr atrás, né, do que é mesmo para você poder concorrer com pessoas que já fazem dia de noiva, por exemplo. Eu me lembro que foi um caos, mas ela ficou linda. Eu olho as fotos dela até hoje, como eu já tinha esse traço da maquiagem embelezadora, mesmo sem muitas especializações, tava bonita. Foi uma maquiagem assim, que ela vai olhar daqui 20, 30 anos, ela vai ver que muita coisa mudou, mas não é uma coisa colorida, uma coisa preta, muito pesada, errada, sabe? Ela tava tipo ok pra uma noiva. E daí foi onde, nesse dia, eu percebi que eu tinha esse potencial, porém eu precisava investir ainda mais, aprender ainda mais e correr muito mais atrás. E assim foi aparecendo várias noivas, eu fui desenvolvendo, né, um olhar mais crítico, mais clínico, fui conseguindo formar uma equipe, os anos foram se passando e quando eu achava que eu já tinha bastante experiência, que eu já era top das noivas, um dia eu maquiei uma noiva. Isso eu já percebia que acontecia um pouquinho, tá, gente? Isso que eu vou contar. Já percebia que acontecia, que eu vi uma coisinha diferente, mas não chegou a ser tanto igual nesse dia. Eu maquiei essa noiva, eu fiz o teste, né? Eu já tinha feito todo um cronograma, já tinha uma equipe formada. Eu fiz essa noiva e, como sempre, eu termino a noiva e volto, né? Saio da sala, deixo ela fazendo foto com fotógrafo e tudo mais. E depois eu volto pra retocá-la, bem próximo do horário de saída. A hora que eu voltei, meu Brasil, a noiva estava laranja. Laranja. E eu comecei a me perguntar, juro, eu tremia, porque ela estava pronta, ela já estava com um véu, ela já estava vestida. O vestido dela era de ombro a ombro, colo exposto, ombro exposto, cara laranja, pescoço laranja e o resto tudo oliva. Oliva. E eu não sabia o que era oliva. Eu achava que eu já tinha experiência, mas eu aprendi que era quente, que era frio e que era neutro. Eu aprendi totalmente errado. E eu tava fazendo sempre a maquiagem com essa colorimetria errada, que eu acredito que 99% dos maquiadores aprenderam. Você concorda? Sempre foi, né? Quente, frio e neutro. E isso não se aplica na maquiagem, né? Não é a colorimetria aplicada na maquiagem. E eu não sabia o que fazer. Eu lembro que eu chamei a Gabi, que ela tava aqui, e eu comecei. Me ajuda, pega um pó branco, lógico, longe da noiva, né? Se tiver de mais claro, você pega que ela tá laranja. Eu não sabia nem como consertar, porque deu muita diferença. E, enfim, não deu pra corrigir, deu pra amenizar. A noiva, ela saiu totalmente laranja mesmo, eu espero em Deus, eu nunca fiquei sabendo depois eu vi as fotos, até que nas fotos não ficou tão ruim. Ela nunca percebeu, eu acho, porque ela continua vindo aqui no salão. Mas foi tão frustrante pra mim, foi tão decepcionante pra mim saber que, poxa, eu já era reconhecida por fazer noivas e eu cometi aquele erro que pra mim é muito grave, né? E eu realmente comecei a pensar o que eu preciso melhorar, né? Pra onde que eu preciso ir, o que eu preciso buscar pra corrigir isso, pra saber corrigir ou pra não errar, pra isso não acontecer mais. E foi onde eu comecei a estudar a fundo colorimetria e visagismo. Então você entende que não tem como a gente saber que cliente que vai aparecer, não tem como a gente saber quem a gente vai maquiar. Então o método maquiagem embelezadora, ele traz isso pra você, ele dá essa confiança, ele vai te dar essa certeza de que você vai conseguir atender qualquer cliente que sentar na sua cadeira, né? Então seja ela com pele oliva, seja ela com pele mais quente, mais amarelada, mais alaranjada, mais avermelhada, seja ela com a magenta, né, com arroxeado, enfim. Você vai entender que você precisa saber as possibilidades
que vão aparecer para você em um atendimento, para você não ter surpresa e saber quais são as necessidades que essa pessoa tem, para você conseguir valorizar e conseguir entregar o seu melhor resultado como um maquiador profissional. Eu falo que um maquiador profissional, ele tem a necessidade, a obrigação de conseguir atender qualquer cliente que ligar te procurando, qualquer cliente que aparecer no seu espaço. Uma coisa que eu preciso também deixar claro, eu não criei a maquiagem embelezadora, né? Eu desenvolvi o meu jeitinho, né? O meu jeito, a minha identidade dentro da maquiagem embelezadora, que tem um toque especial, que tem um toque que é meu, que as pessoas já olham e falam, é da Michelle, e que realmente faz a diferença na hora de você desenvolver no seu cliente, porque a gente está falando aqui de cliente real, de imperfeições e não só de modelos com peles e olhos grandes, né? Peles bonitas e olhos grandes. E o método, gente, ele vai te dar essa segurança por quê? Eu desenvolvi uma forma de você seguir uma sequência, uma forma de você seguir um passo a passo para conseguir executar a maquiagem no seu cliente. E eu chamo esses 3 pilares de os 3 Is do atendimento, tá? O que significa esses 3 Is do atendimento? O primeiro I significa identificar. Identificar nada mais é que fazer uma análise do seu cliente, né? E dentro da análise nós vamos usar 2 coisas. Nós vamos desenvolver o olhar visagista, tá? E nós vamos encontrar o mapa da cor da sua cliente. Então, o que é o olhar visagista? Você precisa, de cara, a hora que o seu cliente chega para você, bater o olho no seu cliente e identificar o formato do rosto dele, o formato dos olhos, nariz, boca. E de acordo com o visagismo, eu sou totalmente embasada no Philip Hywell, que é um visagista super conceituado. Eu desenvolvi a minha forma de aplicar, tá, esse visagismo na maquiagem. Porque tem as regrinhas, mas eu sempre falo para as minhas alunas, desapeguem das regras, foquem no que realmente vai fazer a diferença. É claro que a gente precisa do direcionamento, do encaminhamento ali na hora, mas você precisa ter o seu olhar para saber se colocar um pouquinho mais de preto aqui nesse olho, será que mesmo ele não podendo vai marcar um pouquinho mais? Será que colocar um pouco de claro nesse canto interno, mesmo não podendo, vai realçar um pouquinho mais? Porque se a gente fica muito apegado à regra, a gente acaba ficando bloqueada. A gente acaba fazendo uma coisa igual todo mundo, né? Porque que eu já falei também várias vezes pra vocês que o melhor maquiador é aquele maquiador que desenvolve o seu olhar. O melhor designer de sobrancelha é aquele maquiador que, né, dá forma para cada sobrancelha de uma forma diferente. Porque se a gente for ficar contando terço, regrinha, essa sobrancelha tem que ter 2,5, todo mundo teria que ter a sobrancelha com 2,5. Para fazer contorno aqui no zigomático, falando de maquiagem, só pode fazer em quem tiver faltando, né, pegando aqui o espaço do nariz e trazendo para lateral. Eu ia fazer a mesma coisa em todo mundo, porque sempre vai estar ou faltando um pouquinho ou faltando um pouco a mais. Então eu não posso seguir regra, eu tenho que ver a necessidade além do gosto do cliente, tá? Então quando eu olhar pra Carol, eu já consigo ver, olha aqui pra mim um pouquinho, que o rosto dela se enquadra um pouquinho no hexagonal, né? E daí a gente comenta sobre outras coisas, por exemplo, o hexagonal puro e o hexagonal com um pouquinho de oval. Pode ter mistura. Um hexagonal puro com uma base mais reta. Pode ter uma base mais reta. Um oval que tem um pouquinho de hexagonal só na parte superior. Pode também. Tem rosto losango, tem rosto triangular, tem rosto quadrado, que pode ter mistura. Assim como eu tenho um olho profundo, e ele pode ser profundo e próximo, né? Ele pode ser profundo e afastado. Então eu tenho várias situações e eu não posso ficar presa a regras, tá bom? A parte de visagismo, eu considero mais essa questão de formatos.
Então, formatos de rosto, o formato da boca, se eu preciso aumentar um pouco esse lábio, se eu preciso deixar esse lábio um pouco mais contido, se tem ali alguma diferença em relação à altura, eu vou vendo mais esses pontos e a gente vai falando mais sobre isso durante, né, essa aula. E depois vem a questão do mapa da cor, que na verdade o mapa da cor para mim hoje é uma das coisas mais importantes dentro do método. Por quê? Se você consegue identificar o subtom exato, o tom exato, a temperatura exata da sua cliente, você consegue valorizar ela somente com cor. Imagina, se você já conseguir valorizar com cor, imagina se você tem técnica também associado. Você entende que tudo vai somando, né? Então, a cor, a gente já sabe que é fato que ela realça, que ela ilumina, que ela realmente valoriza uma pessoa, seja até numa roupa, né? Às vezes eu tô com preto, se eu coloco uma cor que realmente casa com o meu tom, isso já fica bonito. Eu sei que todo mundo agora aí tá falando de colorimetria, né? Colorimetria é a moda da vez, mas a forma que eu desenvolvi para te ensinar a colorimetria é diferente. Ela é bem pontual. Eu vou te ensinar a desenvolver o seu olhar para a cor. Eu vou te ensinar a enxergar a cor. E isso é de uma forma muito estratégica, tá pronto. Se você seguir o passo a passo, você vai conseguir realmente enxergar tudo que eu tô falando. Por quê? Quando a gente fala de colorimetria na maquiagem, ela é diferente de uma colorimetria aplicada, por exemplo, na análise cromática, na colorimetria do cabelo, né? Que é a colorimetria que muita gente por aí segue. A colorimetria na maquiagem, ela é muito diferente, tá? A gente precisa realmente enxergar a cor, treinar o nosso olhar para saber se essa base aqui, ela tá falando aqui na nomenclatura, por exemplo, que é neutra. Mas será que essa base ela é neutra mesmo? Eu não posso acreditar na marca, tá? Eu não posso acreditar no que a marca tá falando, porque, gente, vamos ser bem sinceros. Seria muito... Eu posso usar a palavra audácia, né? Seria muita audácia uma marca conseguir fazer inúmeros subtons e tons diferentes de base para o mundo inteiro. Você acha mesmo que a gente vai conseguir pegar uma base e colocar essa base certinha? Até vai, mas seria em raras pessoas, né? Em raros subtons. Então, a gente precisa aprender a identificar o nosso olhar de acordo com o que a gente está enxergando aqui, de acordo com o que a gente está enxergando numa paleta, porque a colorimetria na maquiagem é isso. Quando eu enxergo uma cor aqui, nunca ou quase nunca ela vai estar realmente condizendo ao que está na embalagem, tá? E daí eu preciso pensar em outra coisa. Quando eu tenho uma folha em branco, por exemplo, quando eu pego aqui essa folha em branco e eu coloco essa base, eu enxergo uma cor, certo? Né? A marca, ela tá me vendendo a 1N. Só que eu tô falando de uma folha em branco. Agora, se eu pego essa base e eu coloco ela na minha cliente, a minha cliente tem cor. Eu tenho que pensar que essa base, ela vai somar com a cor dessa pele, tá? E eu, consequentemente, vou enxergar outra cor, certo? Então, somando tudo, eu vou enxergar outra cor e já não vai ser mais a cor que estava aqui na folha em branco. Então, a colorimetria na maquiagem, ela é diferente por causa disso. É uma caixinha de surpresa, vamos dizer assim. Às vezes eu posso enxergar aqui um rosa mais frio, mais magenta. A hora que eu coloco na minha cliente, ele fica super quente. Então, por isso que primeiro eu preciso fazer a análise do visagismo. Depois eu preciso fazer a análise de cor da minha cliente e saber quais os produtos que a gente vai selecionar para testar. Primeiro a gente vai aprender a testar os produtos e depois usar. É claro que para isso eu preciso estar com o meu olhar desenvolvido, porque quanto mais eu treino, mais eu consigo, né, chegar lá na perfeição e conseguir enxergar tudo que é necessário. E o grande problema hoje, eu vejo que é isso.
além das pessoas não terem o direcionamento, né, ficam muito apegadas às regras, como eu falei pra vocês, regras de análise cromática, regras de cabelo. Uso a cor amarela para neutralizar uma olheira arroxeada. Não é assim que funciona aqui comigo, tá? A gente vai aprender generalizar algumas coisas para se tornar prático. Uma coisa que eu não gosto é complicar para depois descomplicar. Você já vai aprender aqui comigo o que é prático, o que realmente funciona na hora de maquiar, porque a minha experiência é nisso, né? Ter que ser rápida, prática, ali na hora do atendimento, saber como que é o socorro para você conseguir atender qualquer cliente. E agora nós vamos falar um pouquinho do segundo I, dos pilares, né? Dos 3 Is do atendimento, que é a parte de interpretar. Agora nós vamos juntar tudo que nós falamos de visagismo e colorimetria, tá? Que você já desenvolveu um pouquinho o seu olhar visagista, que você já encontrou o mapa da cor, e vamos começar a escolha dos produtos, tá? Que é uma das partes mais importantes. Olha só, então a gente já fez a análise do rosto dela. Eu já sei que ela tem um formato de rosto hexagonal, ele se enquadra perfeitamente num hexagonal. Vamos falar dos olhos, tá? Ela tem os olhos profundos, certo? Com a pálpebra coberta, e eu não considero eles tão próximos, porém, mais um pouquinho ele se tornaria próximo. Sabendo disso, eu já sei, de acordo com o que a gente vai aprender lá dentro do olhar visagista, que esse rosto, ele é um rosto harmônico, ele tem já um equilíbrio e uma harmonia propriamente dita. Hoje é o rosto que a gente procura nas harmonizações, né, com dermatologistas e tudo mais. É um rosto que tem, né, a marcação legal, tem umas proeminências legais, tem ângulos legais que não precisam ser disfarçados. E isso é ótimo, porque a maquiagem embelezadora, ela preza por essa valorização e não transformação. E quando a gente fala de contorno, que é sombra e luz, a gente modifica demais a pessoa. Então aqui na Carol a gente vai fazer tudo bem leve. Fiz essa primeira análise de formato de rosto, formato de olhos, que pra mim é o mais importante. Na hora do lábio, eu tô vendo que o lábio dela é um lábio médio, não é tão pequeno assim, e é bem proporcional. Então eu vou seguir esse lábio dela tranquilamente na hora de fazer a maquiagem. Isso tudo que eu tô falando se chama equilíbrio e harmonia, que é um ponto que tá dentro do segundo I de interpretar. Então, tudo que a gente aprende separadamente no olhar visagista, eu junto aqui no equilíbrio e na harmonia. Olha que legal. Então, aos poucos eu vou dando formato para esse rosto, né? Eu pego um rosto isolado, coloco, pego um olho isolado, coloco, pego uma boca isolada e coloco. E assim eu consigo uma pessoa individual, certo? Por isso que a maquiagem embelezadora eu não posso. Eu sei a técnica de cut crease, vou colocar aqui. Eu sei a técnica de gatinho, vou colocar aqui. Não, eu preciso individualizar esse olho com esse rosto, com essa boca. O que vai formar um equilíbrio e uma harmonia aqui? Então esse é um ponto que você realmente precisa saber. E na escolha dos produtos, que é o que a gente vai começar agora. A escolha dos produtos, ela vem através do mapa da cor, porque eu já aprendi a identificar o meu cliente, tá? Então eu sei que subtom ele tem. E olhando pra Carol, fica bem nítido que a predominância que eu tô vendo aqui exposta nela é de subtom oliva. Eu tô vendo que o pescoço dela tem subtom oliva. Eu tô vendo que as extremidades dela tem subtom oliva. Em volta dos olhos, oliva. Em volta da boca, oliva. Porém, em algumas áreas, como por exemplo, essa região aqui, essa região em volta do nariz, nas olheiras e até um pouco do queixo, tá um pouco avermelhado, arroxeado. O que significa o avermelhado, arroxeado? É o magenta, propriamente dito, né? Lá na colorimetria. Eu preciso entender uma coisa, primeiramente de tudo. A pessoa, ela nunca vai ter um subtom só, tá? Aí eu já não posso falar muito mais sobre isso.
A pessoa, ela nunca vai ter um subtom só. Ela sempre vai ter vários subtons, porém sempre um com predominância. E a predominância que tá exposta, vamos imaginar aqui a Carol com uma roupa de festa, né? Tá aparecendo somente pescoço, braço, mão e rosto. Então eu preciso encontrar aqui na Carol a predominância do subtom. O que mais predomina, o que mais aparece. E eu consigo enxergar muito bem o oliva. Tudo pode mudar. A hora que eu hidrato essa pele, ela pode mudar. A hora que eu coloco a base, ela pode mudar. Por quê? Porque a hora que eu tô colocando o produto, você vai ver que ele se apresenta de outra forma. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. Identificar o subtom, testar o subtom e ver como é que eu vou conseguir dar continuidade nessa maquiagem. Então a gente falou do segundo I, que é interpretar, que é o que a gente vai começar, que a gente fez aqui agora. A gente identificou uma predominância de subtom oliva, identificamos os formatos, né? Interpretamos os formatos. Agora a gente vai começar a escolha dos produtos para depois ir pro terceiro I, que é a maquiagem na prática, que é o impactar, unir tudo em uma pessoa só e tornar ela única. Vamos começar então. Eu vou começar a testar as cores e vocês vão conseguir ver um erro bem frequente entre os maquiadores, que é deixar a pessoa no subtom errado, né? E acreditar em oxidação de base, blá blá blá. Gente, para começar, base, ela não oxida. Pode até haver uma reação química, mas assim, é muito raro. A base, ela não oxida. Eu aprendi assim também, tá? Eu imagino que você deve estar levando um susto aí agora. Eu também aprendi, porém, a base, ela não oxida. Você errou mesmo o subtom. Aquela tipo aceita. Errou o subtom da sua cliente. Então, eu vou começar os testes, ó. Eu peguei aqui uma base, que é a 1N da Dior, pra gente ver que cor que ela vai se apresentar. Olha só, normalmente quando a pessoa ela é oliva, a base ela se apresenta um pouco mais saturada, né? Então, uma base que na embalagem tá pra ser neutra, na pele da Carol se apresentou levemente amarelada, alaranjada. Conseguem perceber? Agora, eu vou vir nessa parte do pescoço dela, que é mais oliva ainda. Ela vai já se apresentar de outra cor. E se eu fizer o teste aqui, que é em outro lado do rosto, ela vai se apresentar de outra cor. Repara como ela tá partindo aqui, ó, enquanto ela tá secando, porque sim, quando ela seca, eu consigo ver outra cor, porque ela está somando a cor da pele. Então aqui eu consigo ver cores bem próximas, um amarelo mais alaranjado, até um pouco mais avermelhado, um laranja mais avermelhado. E aqui, em comparação, eu tô enxergando mais amarelo alaranjado. Então após eu ter aplicado, eu vi que aqui ficou um laranja mais avermelhado e agora aqui um amarelo mais alaranjado. Essas cores que eu tô falando aqui pra vocês são as cores terciárias lá do círculo cromático. Eu tenho aqui vermelho alaranjado, amarelo alaranjado. Então, as cores terciárias vão se apresentando. Então, nossa, por que que é importante o mapa da cor? Por isso. Por que que é importante pintar com tinta guache? Por isso. Porque você vai desenvolver o teu olhar para saber o que que é laranja puro, o que que é laranja amarelado, o que que é amarelado alaranjado, o que que é laranja avermelhado, o que que é verde azulado, verde amarelado, tudo isso você vai desenvolver. Então, por isso que é importante a colorimetria aplicada na maquiagem. Então, olha só, a mesma base se apresentou em cores diferentes, certo? Agora, eu vou pegar outra base, a NC12 Studio Fix. Vou colocar aqui na mesma região. Um pouquinho mais amarelada. Um pouquinho mais amarelada. E aqui mais amarelada. Essa NC12, ela tá se apresentando um amarelo mesmo, tá? Aqui, ó, ela ficou levemente oliva. E aqui ela quis puxar um pouquinho pro alaranjado, porque essa região realmente é um pouco mais oliva.
Porém, entre a 1N da Dior e a NC12 Studio Fix, eu consigo ver que a NC12 Studio Fix tá bem mais próximo do subtom que eu desejo, certo? Então, é ela que eu vou pensar num ajuste, porque lembra que a gente conversou, não tem base pronta, né? Quase nunca. Por exemplo, eu vou testar aqui a NC10, que é um pouco mais clara. Olha só como vai ficar clara demais. Até se aproxima um pouco mais do subtom. Olha lá. Ficou melhor em relação ao subtom, mas talvez vai ficar Ó, aqui ela já ficou clara demais, aqui ela ficou boa. Então, eu primeiro faço o teste, faço análise, identifico e começo a fazer a maquiagem na prática de verdade, que é o que a gente vai fazer agora. Antes de iniciar a parte da base, eu vou fazer também o teste de corretivo e da camuflagem dessa olheira. Eu vou pegar aqui a minha paletinha da Kryolan e eu vou identificar qual cor vai conseguir neutralizar e camuflar melhor essa olheira. Eu sempre falo que a gente precisa considerar as manchas esfriadas, certo? Então, olheira esfriada como um todo. E para isso, você precisa trazer quentura para essa mancha, para você conseguir aquecer essa mancha e neutralizar ela. Contudo, você consegue uma camuflagem perfeita. E daí, gente, seguinte, aqui eu vejo arroxeada, tá? E vejo pontos esverdeados também. Eu não vou, pro verde eu vou usar o vermelho e pro roxo eu vou usar o amarelo, de acordo com a cor oposta. Não, eu vou generalizar isso, certo? E vou escolher uma cor que realmente vá cobrir essa olheira. O que eu vou fazer aqui? Dentre as cores que estão próximas da intensidade dela, eu vou escolher uma que é apropriada para trazer cor. Não propriamente eu preciso usar o laranja e o salmão. Eu vou usar o laranja puro ou o salmão em si quando for uma olheira muito intensa, que não é o caso da Carol. É uma olheira intensa, porém é uma olheira que ela acaba sendo mais intensa porque tem uma profundidade associada. Então, no caso dela, eu já vou pegar um corretivo Kryolan, que tem uma ótima cobertura, tá? Já pronto para a pele dela. Eu acredito que o D4, que vocês sabem que eu amo o D4, eu sou aquela que usa D4 em todo mundo e dá certo. E eu sempre falo isso, quando a gente usa D4 dá certo para todo mundo. Eu vou pegar um pouquinho aqui, pouca quantidade, ó, porque vai que não é essa, né? A pele já tava limpa, hidratada, eu já vou começar aquecendo ele aqui, ó. E aplicando na olheira, ver se eu vou conseguir essa camuflagem. Olha lá. Lembra que eu falei de quentura, certo? Aí vocês vão pensar comigo, nossa, mas ela falou de quentura e não tá levando quentura? Não tá aquecendo essa olheira? É claro que eu tô aquecendo. Vocês sabiam que o D4, ele tem um fundo mais alaranjado? Dependendo da pele que vocês colocam, ele tem um subtom alaranjado. Quando eu coloco ele aqui, ó, reparem que aqui eu tenho laranja e aqui o círculo cromático ele já me diz que cor que dá quando adiciona branco. Olha esse quadradinho aqui do círculo cromático do lado do D4. Se não tá perfeitamente igual. Agora, se eu colocar esse D4 aqui no vermelho, porque tem muita gente que fala que ele é neutro ou rosado. Olha a diferença. Então, eu consigo ver perfeitamente que o D4, ele é um corretivo alaranjado. Então, ele tem poder de quentura. Então, entenderam que existem várias possibilidades? Se eu tivesse uma olheira mais profunda, com certeza eu usaria o corretivo puro. Mas agora eu tô usando um corretivo de subtom alaranjado, que vai conversar com esse fundo de pele aqui dela e que vai aquecer e camuflar a olheira. Então, olha só. Vou aplicar o D4 onde precisa, tá, gente? A pele dela não precisa de corretivo por todo o rosto. Vamos fazer aqui uma maquiagem para foto. Vamos pensar que é uma make para foto, que eu preciso de uma maquiagem pontual, corretiva.
Não pode ser pesada. Vamos pensar que é uma foto em estúdio. As correções precisam ser com ênfase, né? Maquiagem para foto é maquiagem corretiva. Fechou. E vou aplicar aqui na parte de cima também. Vou só colocar um excessinho aqui e vou espalhar o resto com esponja. Fica mais prático. Eu acho que pincel pequeno assim a gente perde muito tempo. Olha lá pra cima. Comando de voz, é tudo. Olha só como eu já consigo camuflar bem essa olheira. Sem deixar, né, aquele laranja exposto. Fechou. Já camufla a parte de cima também. Esse cantinho interno dela que é bem profundo. Olha pra cima. A esponja ela vai me ajudar a sentar, né, o produto. E ótimo. Espalho e já tenho a correção, certo? Vou tirar aqui esse excesso das bases que a gente fez o teste. E agora eu vou pegar a base NC10, vou colocar na plaquetinha e eu vou aproveitar para já espalhar um pouco sem ajuste para ver se vai chegar no subtom certinho, tá? Então eu vou aplicar desse lado do rosto. Esperar ela dar uma secadinha, vou aplicar também já nessa região que tem corretivo, olha pra cima, batidinha. Estúdio Fix, tá, gente? A pele da Carol é uma pele oleosa, levemente desidratada. Levemente. Não é aquela pele que esfarela. Tem épocas que até esfarela. Olha só. Eu aplicando essa base aqui, eu já consigo ver nitidamente que ela tá super se aproximando da cor do pescoço. Então, em muitas vezes, quando eu quero igualar a base, né, com a cor do pescoço, eu nem preciso descer a base. Aqui eu até desci um pouquinho porque tinha outros produtos aqui e eu tirei, né? Mas olha só como tá ficando bem condizente. Então, olha só que legal, né? Lembra que eu falei pra vocês que quase nunca a gente consegue uma base na cor ideal que a gente precisa. E de primeiro a gente já conseguiu identificar que essa base vai ficar ótima pra ela, que a gente quase não vai precisar descer pro pescoço, e essa é a intenção. Até, gente, por tudo, por conforto do cliente. Imagina você ter que ficar pintando o ombro, pintando o colo, pintando o braço, mão, pra, né, chegar num tom ali ideal. Eu acho isso, tipo, bem absurdo, assim. Então, às vezes, sim, tem a necessidade da gente pintar, se aproximar ali do colo, mas quanto menos você precisar disso, melhor. Você não fica refém disso, gasta menos produto. Pra tudo funciona. E com batidinhas, eu vou assentando a base no rosto. Já vou aplicar aqui também em testa. E a gente tem que entender também que, por exemplo, às vezes tem rosto que acaba sendo mais escuro que colo, por estar mais exposto ao sol. Tem rosto que é mais claro que colo, né? E a gente vai tentando identificar e chegar, né, se aproximar ali do subtom predominante e do tom também, né, que é a intensidade, olha pra cima, a intensidade mais predominante. Gente, quem diz que tinha aquela olheira do começo? Fala pra mim. Olha que maravilhoso que já ficou. Coloquei super pouca base. Já me deu uma ótima cobertura. Uma maquiagem para foto, em estúdio, 2 horas de ensaio. Não precisa de uma durabilidade para eu trabalhar, por exemplo, com criolã por todo o rosto.
que é uma das minhas técnicas mais famosas, não precisa, por exemplo, igual uma noiva, que além do Kryolan eu trabalho com Magic Primer, né? A gente precisa de uma maquiagem realmente mais confortável e corretiva, mais minimalista. Mesmo já tendo o Kryolan aqui, mesmo já tendo uma camada de base, eu vou colocar uma gotinha do corretivo Pro Longwear da MAC. Eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, costumo fazer muito essa comparação que ajuda demais. E o nosso olhar, ele enxerga por comparação, né? Isso que é maravilhoso. A hora que eu coloco aqui, ó, esse NW20, tá vendo? Além dele tá escuro, ele tá um pouco avermelhado demais pra pele dela. E quando eu coloco o NC20, ele se aproxima mais da pele dela. Só que na embalagem é uma coisa, quando eu adiciono na pele é outra. Então eu vou testar um pouquinho desse NC20. Gente, é tão pouco, é uma gotinha mesmo, ó. Tirar o excesso, olha pra cima. E vou colocar essa gotinha mais aqui, ó, nesse ponto de vírgula aqui da olheira. Então, gente, uma gotinha de nada já vai me ajudar a projetar um pouquinho mais essa região. Dar mais volume, deixar esse olhar mais saudável e evitar que volte, né, esse olhar mais cansado do formato do olhar dela, que é um olho mais profundo. Então, reparem, ó, do começo, né, que a gente começou a aplicar a maquiagem, pra agora, como que a gente já conseguiu não deixar ela laranja, como que a gente já conseguiu tornar essa pele, né, uma pele com cara de pele. Tem produto, mas cada produto no seu lugar, sem excessos, né, e corrigido pontualmente do jeito que tem que ser. E daí, em seguida, a gente já vai partir para a parte de sombra, tá? A luz, eu já consegui trazer, né, já consegui projetar essa parte que era mais profunda do rosto dela, que é a parte de olheiras, então eu não vou projetar nada mais aqui, certo? Agora eu só vou devolver a sombra do rosto dela. Eu não gosto de trabalhar com contornos marcados, com contornos que não vão valorizar e vão ficar manchados. Você imagina, em foto, a gente tem que tomar muito cuidado com o contorno, porque para ficar aquela marcação é muito fácil. E se você errar o subtom do seu contorno também, já era. Então eu vou pegar aqui o Cacau da Maquiê, que tem tudo a ver com o subtom e com a intensidade dela. Nada de contorno laranja, hein? E vou começar a aplicar levemente aqui pra gente conseguir devolver essa sombrinha do rosto dela aqui do zigomático. Lembra que eu falei pra vocês, nós temos um rosto hexagonal e já é um rosto perfeito, então eu não preciso afinar nada. Eu vou devolver esse ângulo, que inclusive é muito bonito, do formato do rosto dela. E eu gosto de pincéis assim, ó, pra gente fazer marcações. Pincéis médios, né, e até maiores, porque eu já consigo aplicar esfumando. Virou pra cá. E eu vou dando batidinhas levemente, para não tirar o produto que tem embaixo. E vou esfumando, claro. Porque lembrem que a gente tá devolvendo sombra, certo? E sombra tem aspecto esfumado. Marcou um pouquinho? Volto com a esponjinha. E esfumo ainda mais. Tá muito excesso? Volto com a esponjinha.
Um dos segredos é aplicar e voltar. Aplico e volto, aplique e refaço, aplique e dou acabamento. Aqui eu vou dar um pouquinho de ângulo só pra delimitar um pouquinho mais, só pra, tipo, dividir essa região mesmo do pescoço, tá? Não é pra marcar, não é pra nada, nem pra dar ângulo, que o ângulo já é bonito. É só pra definir mesmo. Vou encontrar aqui, ó, abaixo do queixo, virou um pouquinho, mais um pouquinho. Vocês observando tudo que eu tô fazendo aqui, qual que é o maior erro? É deixar aquela marcação pontuada, né? Deixar aquela marcação que você consegue ver. Colocar excesso de produto e não conseguir esfumar aquilo ou perder horrores de tempo esfumando, porque tem muito produto e o produto não tem nem pra onde ir, tá? Aqui a gente já vai... Olha o pouquinho de produto que eu peguei, gente. Eu já vou aplicando, esfumando, aplicando, esfumando. Eu ganho um tempo do atendimento que vocês não fazem ideia, tá? E fora que eu já tô acertando tudo desde o começo, né? Não tô deixando nada laranja, a pele tá da cor dela, nas fotos ela vai ficar da cor dela e não vai ter aquele erro que eu falei pra vocês lá no começo, de você ver, de olhar, bater o olho no final da maquiagem e falar, meu Deus, a minha cliente ficou laranja, ficou aquela divisão horrível no pescoço, enfim. Então, essa parte aqui, ela se resume nisso, tá? Você tá com o seu olhar clínico para conseguir executar a melhor versão da sua cliente. Agora, eu vou pegar um pouquinho do Morangui, da Ligiane Florencio. Ó, gente, eu já vou esquentar ele também aqui. Eu não vou usar tudo isso, tá? Peguei até demais. Vou pegar esse pincel aqui, ó, da Real Techniques, o 200. Vou encostar, dar um sorrisinho. E vou trazer já um pouquinho de cor aqui pra essa maçã. Tô fazendo tudo em creme, porque mesmo sendo pra foto, né, a durabilidade não precisa ser aquela durabilidade, mas fazendo tudo em creme eu já sei que essa maquiagem vai ficar resistente, pelo menos por um dia todo aí de foto, se for num ambiente fechado, por exemplo, né? Se fosse num externo, tem alguns truquezinhos que a gente precisa adaptar. Se for envolver água, também tem alguns truquezinhos que a gente precisa associar. Porém, eu já fiz pele assim e clientes minhas entraram embaixo de cachoeira. Eu tenho prova disso. Consegui devolver um pouquinho da cor. Já dei rubor. E agora eu já começo a pensar nos próximos passos, que é a selagem dessa maquiagem. Já, olha, já quase não tem espaço na minha plaqueta mais, mas os líquidos já foram, então tá tudo bem. Vou aproveitar já pra esfumar essa região do nariz. Virou. Vocês viram que eu não falei muito sobre preparação de pele aqui, né? Porque eu não tenho tempo. Olha o tempo que vocês já estão aqui. Mas a preparação de pele que eu fiz nela é importantíssima para esse resultado. Cada cliente eu faço uma preparação diferente, com produtos diferentes, especializados de acordo com a necessidade de cada tipo de pele. Como eu falei para vocês, ela tem uma pele levemente oleosa, desidratada. Agora nós vamos para a parte da selagem, que eu vejo que é um grande desafio, vamos dizer assim, para os maquiadores, e eu percebo que os erros eles se encontram bem concentrados nessa parte aqui. Por quê? A pessoa fez, escolheu a base, escolheu o corretivo, escolheu o contorno, muitas vezes viu que já ficou laranja, que já deu errado, porque a pele oliva, normalmente, se tá ficando laranjado demais, tem alguma coisa de oliva. Se tá ficando saturado demais, né, alaranjado demais, amarelado demais, tem alguma coisa de oliva. E daí, a pessoa vai tentar consertar no pó. E, gente, pó não é pra consertar nada, pó não é pra consertar a cor, tá?
Se você chegou aqui e errou, o certo seria tirar e fazer tudo de novo. Porque o pó, ele não tem que dar cor. Porque você imagina o tanto de pó que você tem que colocar para ele conseguir dar cor. O pó, ele vem para selar, ele vem para somar, tá? A essa pele. Então, se eu quero uma pele para foto, principalmente, eu preciso saber que tipo de pó eu tenho que usar. Não é todo pó que vai ficar bonito na hora que bater luz e câmera, certo? Eu preciso saber se essa pele ela vai ficar bonita na hora da foto, de uma foto de estúdio, de uma foto que envolve iluminação, ou se é uma maquiagem mais social para foto de celular ou para foto de evento à noite, né? Você tem que saber tudo isso. Uma coisa que eu posso dizer, vou começar selando com Mineralize e eu tô fazendo aqui uma misturinha de Light com Light Plus. Antes de fazer a selagem, eu já venho assentando, né, qualquer excesso que acumula, porque ela estava se movimentando até agora. E eu já selo com o Mineralize maravilhoso compacto. Mi, mas por que você sela com compacto? Primeiro, eu lido com maquiagem social. Eu solto a cliente para um evento, para uma foto. E essa maquiagem, ela precisa ter um efeito bonito também pessoalmente, porque a cliente, ela quer se sentir bem quando ela se olha. Na foto, é mais fácil da maquiagem ficar bonita. Mas e pessoalmente? Se eu selo direto com translúcido, esse translúcido, ele... E existe uma grande diferença entre translúcido e solto, tá? Você acha aí que você tá usando pó translúcido, você tá usando pó solto com cor, por isso que tá dando errado, principalmente na olheira. Olha só como eu selei aqui já quase tudo e não deu tanta diferença. Então, quando você usa só translúcido, primeiro que a maioria dos translúcidos não tem muita durabilidade, translúcido de verdade. O translúcido, ele serve para rebater luz, né? É um pozinho mais branco, então o branco, ele rebate mais luz, certo? Ele não absorve tanta luz. Então, isso é bom para quando a gente fala de foto com câmera, quando a gente fala de TV, quando a gente fala de cinema. Isso é maravilhoso. Então, como aqui eu tô falando dessa produção, eu vou usar o compacto para ela se sentir bonita e confortável pessoalmente. E já vou associar com o translúcido levemente. Esse aqui é o Prep Plus Prime da MAC. Ele é de verdade translúcido. E já associo até para linhas finas, né, que é ótimo, a gente consegue selar melhor essa região. Ah, mas o que você faria numa pele madura? Diferente. O que você faria numa pele com muita textura? Diferente. Cada pó vai ter um benefício para um determinado tipo de pele, para uma necessidade diferente de uma pele. Tá? Então, eu amo, por exemplo, fazer misturinha de Mineralize com Studio Fix, mas para um determinado tipo de pele. Agora, com pincel, eu começo a selar o resto do rosto. E olha como é pouco, gente. Eu pego e aplico. Umas 2 vezes no máximo. Aplico já por tudo, porque esse Mineralize, ele é maravilhoso, perfeito. É um dos melhores pós que eu conheço na vida. E eu quero trazer conforto, quero trazer resistência e quero trazer beleza. Esse pó, ele não é aquele pó opaco. Até o Studio Fix, que todo mundo acha pesado e opaco, ele tem um leve cintilante, assim, maravilhoso quando se fala de acabamento. Por isso que eu falo, investir em produto de pele é sensacional. E você pode equilibrar. Investe em de pele, equilibra com óleos, com batons, né? Mas produto de pele é sensacional. Aqui eu já tenho uma leve selagem, eu só vou selar com a esponjinha aqui no cantinho do nariz, em volta, que dá diferença quando a gente vai certinho assim com o dedo. Maravilhoso.
E agora, a gente vai começar a selar a sombra, o blush e a luz. Eu vou selar esse contorno também condizente à temperatura da pele dela. Para isso eu peguei aqui, ó, Emphasize da MAC. Faço uma misturinha desses 3 produtos. Ó, dessas 3 cores, né? E já faço levemente essa selagem. Tá vendo que eu já mudei o pincel, né? Peguei um pincel de cerda mais natural, mais gordinho, que também já aplico esfumando, faço uma leve selagem. Esse produto dessa paleta é maravilhoso. Ele é finíssimo, não dá aquela cor pesada, não mancha. Aprender a trabalhar com ele é top. E pro nariz, vou pegar um pincel menor, né? E fazer essa selagem também bem camuflada, tá, gente? Eu não gosto daquele contorno de nariz aparente. E o dela aqui eu nem posso subir muito, porque senão ele aproxima ainda mais o olho dela. Aprofunda, né, ainda mais. Então não é interessante. Eu já aproveito e dou uma esfumada aqui também. Eu gosto de pegar uma misturinha também dessas cores, olha pra cima, e já dar um acabamento, principalmente nesse canto interno, as cores mais claras, tá? Porque esse produto aqui, ele é um pozinho mais acetinado, então ele já consegue também disfarçar um pouquinho o pouco de linha e ao mesmo tempo já dá um pouquinho de luz. É como se já fosse um iluminador fosco, uma leve cintilância. Eu uso muito para iluminar a pele madura. Aí, já consigo até tirar divisões. Posso voltar com o pincel de pó. A pele dela merece um brilhozinho, porque ela tem esse aspecto mais desidratado. Vou usar para selar o blush, sorrisinho, levemente, bem concentradinho aqui na maçã. Eu acho que esse efeito de blush mais arredondado na maçã, sabe? Vocês podem perceber que eu uso linhas mais arredondadas na minha maquiagem, não é nada muito delimitado, nada muito marcado, né? Isso traz um ar de delicadeza pra maquiagem. Isso tem tudo a ver, né, com a maquiagem embelezadora. Em alguns pontos eu consigo trazer um ar mais sexy, um ar mais empoderado, por exemplo, com delineado gatinho um pouco mais delimitado, mas em poucos casos, né? Não são em todos os casos que eu uso esses traços mais retos. E isso é um grande diferencial também do meu estilo de maquiar. Essa delicadeza, essa limpeza, esse acabamento. Gente, já dei uma agilizada aqui, ó, nas sobrancelhas, tá? Ela tem uma micro, então eu apenas segui o desenho da micro, ok? Quando a gente faz a pele, vai um pouco de base pra sobrancelha, então a sombra que eu usei foi essa aqui, ó. A 01 Brow Fix da Milani, a cor mais clara. Fiz uma misturinha dessas duas e apliquei pelo desenho mesmo que ela tem, tá? Já desenvolvido numa micro. E agora eu vou começar aplicando o Paint Pot. Esse aqui é o Soft Ocre. Eu vou pegar aqui, ó, umas 2, 3 pinceladas. Fechou. Que já é o suficiente para as 2 pálpebras. Já aplico, já vou esfumando. Tô com um Duo Fiber pequeno aqui, F221 da Dye Makeup. Um Duo Fiber pequeno e chanfrado. E aplico por toda a pálpebra, até onde o esfumado vai me acompanhar. Por toda essa extensão aqui.
Vale lembrar que a técnica que eu desenvolvi de maquiagem para foto, no geral, tá, gente? Não quando a gente tem que personalizar ou seguir alguma tendência, seguir algum conceito, vamos dizer assim. Uma maquiagem geral para foto, pode manter fechadinho. Quando a gente aplica o Paint Pot, é importante manter fechado. Geral, para uma foto corporativa, para uma foto de trabalho, para uma foto para marketing, uma foto, né, de família, enfim, um pré-wedding, uma foto mais clássica, vamos dizer assim. Eu já sei que o olho dela é profundo, certo? Eu já sei que tudo que é profundo na maquiagem eu preciso da projeção, né? Pra gente conseguir mais leveza, conseguir mais um equilíbrio e uma harmonia para esse rosto, seja nas partes de estruturas ósseas do rosto, seja no formato de olho. Então eu já vou começar pensando que eu tenho uma maquiagem de foto que já é uma maquiagem que precisa ser ali de média para leve ou de leve para média, no máximo, tá? Então eu já vou começar a optar por cores mais claras, suaves, leves, certo? O olho da Carol é um olho pequeno, então eu já vou começar marcando levemente esse canto externo e esse côncavo. Por que levemente? Porque quando eu falo de olho profundo, eu já tenho uma marcação significativa do côncavo. Então eu vou usar aqui, ó, essa sombra, a Satchel e a Cocoa, sempre tirando excesso. As duas já misturadinha. Por que já misturadinha? Eu já tô adiantando o processo. Eu já tô ganhando tempo, tô atendendo cliente real. Tenho que soltar ali com 45 minutos, 1 hora. Pincel pequeno de esfumar, concentrado onde eu preciso, que eu não posso marcar esse côncavo totalmente. Tem que ser muito leve, muito sutil, porque quanto mais eu marco, mais ele se aprofunda. Então, o meu foco nessa maquiagem vai ser canto externo e subindo. Sempre falo isso. Externo e sobe, externo e sobe. A minha técnica, ela se baseia para qualquer tipo de olho nesse canto externo. É ele que vai delimitar toda a beleza da sua maquiagem e que vai dar acabamento, destreza e beleza pro olho. É esse cantinho aqui, ó. Porque na maioria das vezes é ele que delimita os formatos. Quando eu encaro ele como o fator principal do meu olho, eu consigo valorizar qualquer formato. Por quê? Porque eu tô acompanhando o formato existente na minha cliente. Entenderam? Entenderam, né, gente? Tem muito mais tipos de olhos, então, para eu explicar cada um, precisaria de mais tempos e mais exemplos, né? Então, ó, parte de côncavo eu chego até o meio. Por enquanto eu tô só marcando. De marrom vão ser só esses mesmo por enquanto aqui em cima. Vocês viram que eu não tenho regras, né? Eu uso vários movimentos. Vai e vem, circular, arredondado. Olha lá como esse formato tá marcado, como esse esfumado tá marcado. Eu vou vir com um pincel limpo, maior, esse é o 135. Vou direto nas bordas do que tá marcado e vou esfumar. Vai e vem, batidinhas. Olha como eu já dei, né, movimento para esse olhar, como eu já levantei ele. Olha esse aqui como já tá diferente desse, por exemplo. Virou aqui. Mesma coisa esse.
Já dei uma leve esfumada. Agora eu vou pegar o F13, que é um pincel xodozinho meu. Vou pegar a sombra mais clara, que é a Satchel. E agora eu vou fazer como se fosse uma borracha. Eu venho apagando e unindo aqui com o contorno. Todo esse esfumado. Quer vir por aqui? Após eu fazer esse primeiro marrom, eu já vou voltar aqui com o pincelzinho de Paint Pot, só pra tirar a marcaçãozinha que forma dele. E já vou fazer uma misturinha de uma sombra mais nude. Vamos pensar que foto, né, uma coisa mais clássica, beauty mesmo. Eu vou usar a Light Sweep, que é um pó, tá? Mais cintilante. E vou fazer uma misturinha com esse aqui, que é um pouco mais cintilante, essa paletinha aqui da NYX. E vou dar leves batidinhas desde o canto interno, contornando toda a pálpebra e todo o côncavo. Aqui eu quero conseguir deixar um tom sobre tom, tá? Primeiro de tudo. E ao mesmo tempo uma leve cintilância, porque foto eu não trabalho com muito brilho, né? Nada muito brilhante, porque senão dá ruim dependendo do efeito que a gente quer transmitir. Mas ao mesmo tempo eu também não quero aquela coisa fosca, blocada, tá? E eu preciso pensar também que para eu conseguir dar um pouco mais de luz para esse olho, principalmente em canto interno que é mais profundo, eu preciso desse efeito um pouco mais acetinado. Então as batidinhas, sem ficar arrastando muito para ele não misturar com o Paint Pot. Vai chegando ali perto do marrom, vai morrendo. Abre os olhos. Quando ela abre os olhos, eu já consigo ver o marrom, consigo ver o canto interno. Mas reparem que a pálpebra dela cobre totalmente a pálpebra móvel, né? Então, por isso que a gente considera uma pálpebra coberta. E esse tipo de pálpebra, gente, não inventem marcações, não inventem delineados, não inventem cortes, porque dá ruim. Essa maquiagem, ela precisa ser o mais esfumada possível. Esse formato de olho pede maquiagem difusa, amplitude, zero marcação. Tudo que tiver de corte aqui, de marcação aqui, vai interferir, vai diminuir ainda mais esse olhar e não vai valorizar. Já tô aproveitando, colocando um pouquinho aqui nesse ponto alto. Abre os olhos. Após fazer isso, eu já pego um pouco, volto lá com aquele pincel menor, da primeira aplicação do esfumado, com a sombra um pouco mais escura e volto delimitando, né? O que já tava, só pra gente realmente dar uma marcadinha a mais. Nesse mesmo formato. Agora eu vou usar meu lápis favorito, que é o Costa Rich. Eu vou aplicar um pouquinho dele aqui nessa parte de baixo. Vou aplicar um pouquinho dele na parte de cima. E a mesma coisa que eu falei lá no começo. Esse cantinho é fundamental
pra gente conseguir um efeito, né? Eu venho com um pincel maior, esse aqui é o 0157, pra eu conseguir esfumar um pouquinho, pode piscar normalmente. Vou esfumar aqui até metade dos olhos. Por quê? Porque eu tô falando de um olho profundo. A parte mais profunda desse olho dela tá no canto interno. Se eu escurecer a parte de baixo, que é a mais profunda, e o canto interno, vai dar ruim. Então, o meu foco ele vai ficar totalmente concentrado nesse canto externo, até o meio dos olhos. E esse pincel ele é maravilhoso por conta disso, ó. Eu consigo ir esfumando levemente, com paciência. Cada produto no seu lugar. Olha a diferença de um olho esfumado e do olho que tá sem esfumar. Agora eu vou começar a mesma coisa aqui, com o mesmo pincel. Vou esfumando levemente. Fechou. Fecho esse cantinho, vou unindo esse cantinho. Lá pra cima. Agora eu tenho os dois olhos esfumados. E claro que eu preciso selar, né? Esses olhos. Então, eu vou pegar as mesmas sombras que nós usamos para fazer o esfumado. Olha pra cima da pálpebra superior. Pra selar a inferior. Eu ainda nem dei os acabamentos necessários. Eu ainda não fiz tudo que tem que fazer e olha como a gente já tem um esfumado perfeito, né, gente? A gente já conseguiu dar amplitude para esse olhar, a gente já conseguiu aumentar o olhar dela. E agora a gente precisa entrar na fase dos detalhes, dos acabamentos, que é os cílios postiço, a linha d'água, rímel, um leve delineado esfumado. Então vamos lá, reparem que esses marrons utilizados, eles são mais neutros, né? E o engraçado da pele oliva é que ela é uma pele muito, como eu posso dizer, uma pele muito camaleoa. Quando você coloca quente, parece que harmoniza, quando você coloca frio, parece que harmoniza. Porém, quando a gente coloca quente demais, satura demais. Eu, em particular, não gosto de harmonizar a pele oliva com tons quentes, com cores quentes. Então, o que eu faço? Sempre prezo pelo frio. Do neutro pro frio, na verdade, né? Porque uma coisa vale lembrar. Pele neutra não existe, mas produtos neutros existem. Então, esse marrom eu posso considerar ele um marrom mais neutro, né? Que super valoriza, destaca, com pouca coisa eu consigo ver já um efeito. Olha pra cima. Aqui nesse cantinho eu já vou aplicar a Light Sweep. E já venho delimitando aqui esse canto para dar uma leve limpeza e ele já vai até gateando. Pra gente alongar um pouquinho, né? Ó. Eu vou fazer aqui um leve acabamento
que não chega nem ser, gente, um delineado esfumado. Ele talvez dê o efeito de um delineado esfumado, mas o processo do delineado esfumado é um pouco diferente. Como eu tenho uma pálpebra aqui sobrepondo quase que totalmente, eu preciso tomar muito cuidado com a espessura desse acabamento. Então, eu pego um pincelzinho chanfrado e apoio várias vezes até formar uma linha o produto lá na raiz. E em seguida, eu pego um pincelzinho 0158 e esfumo. Porque se eu der amplitude para esse delineado aqui, ele vai carimbar lá em cima. É isso que acontece muitas vezes. E fora que delineado marcado para foto não fica bom, né? Olha como já deu outro efeito para esse olho. Dá um efeito de delineado porque eu depositei produto na raiz. Só que muito suave. Eu vou fazer a mesma coisa nessa raiz inferior. Coloco o produto bem na raiz. E fecho esse cantinho aqui, ó. Olha lá a diferença que já vai me dar para esse olho. Como eu já vou conseguir formar... Olha pra cima, eu volto com o marrom aqui, ó. Outro efeito para esse olhar. Consegui formar, consegui delimitar, né? Eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Na hora de delinear, a gente nem respira, né, Brasil? Ó, delineado fininho. Mas olha como fica feio, abre lá o olho. Olha como fica feio esse delineado fino, sem acabamento, torto. Olha a beleza que vai surgir agora, quer ver? Quantas clientes procuram essa maquiagem, gente? Uma maquiagem com acabamento. Abre os olhos imponente. E muitas vezes o maquiador se perde, né? Por não ter essa noção de que às vezes pouca coisa, mas em pontos estratégicos é o que faz a diferença, né? Aqui não significa que tem pouca maquiagem. Vocês viram que tem muita maquiagem. Tem o mesmo processo. O que muda é a forma de aplicação, o local de aplicação. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pretinho na raizinha, fecho o cantinho. Lá pra cima. Agora, a gente vai aplicar um lápis nude na linha d'água pra gente também ganhar amplitude dessa maquiagem. Pra isso, eu limpo e seco a linha d'água. Aí, eu já aplico. O olho dela, eu acho que fica bem bom. Olha lá. Com a linha d'água mais nude. Eu não gosto do branco, tá? Eu acho que o nude valoriza bem. Expõe a linha d'água. Quanto mais eu expor, mais fácil fica. É ruim pra ela, mas ao mesmo tempo se torna um pouco mais agradável porque ela não fica vendo, sabe? E agora eu vou dar um acabamento que é o grande final, antes da gente colocar os cílios. A gente tá finalizando, gente, agora a parte de impactar, que é o terceiro I do método, né?
que é a parte que a gente realmente consegue executar tudo aquilo que foi aprendido de uma forma bem esclarecida, bem prática. Olha para cima, você consegue ver toda aquela teoria sendo colocada em prática. Você consegue ver o resultado de todos os 3 pilares, né? De todas as partes que são divididas, vamos dizer assim, se unindo na cliente, né? Você consegue ver a harmonia, você consegue ver o equilíbrio nas cores, nos formatos. E isso é muito importante. A hora que você consegue olhar e falar, nossa, parece que essa maquiagem faz parte dela, né? Aqui mesmo, ó, eu tô dando um acabamento com um BT Velvet, que é um marronzinho um pouco mais arroxeadinho, vamos dizer assim. Que vai dar toda a diferença a hora que eu colocar um cílios postiço, que é o acabamento. Eu falo que essa parte de finalização, porque o processo já foi feito, né? Eu identifiquei tudo, sabia o que tinha que ser feito e foi feito. Agora, essa parte do acabamento é o que realmente determina o resultado, a durabilidade, se a cliente vai gostar ou não. Sabe aquele detalhe que às vezes ela olha e fala, queria o olho um pouquinho mais aberto. É isso que vai fazer a diferença a hora que você sabe que você tem que colocar um nude na linha d'água, a hora que você sabe que você pode vir com um marronzinho um pouco mais marcante do meio para o final dos olhos. Então, tudo isso vai fazer diferença agora, na hora de impactar o seu cliente com tudo que você aprendeu em um rosto só, em uma tela, né? Vamos dizer assim, as nossas telas vivas, que são as clientes. Gente, reparem nessa diferença absurda de um cílios postiço já colado. Sem acabamento, sem rímel, sem colocar mais delineador lá pra tirar aquela colinha. Olha como já deu diferença. Pra cada olho, eu gosto de fazer uma misturinha diferente, tá? Nesse caso aqui, eu usei o 747S. Fechou. Que pela pálpebra coberta, já vai dar uma super imponência. E pra foto, gente, pra ser uma coisa mais natural, abre os olhos, olha lá, é o ideal. Ideal, a hora que a gente colocar a máscara, vocês vão ver que vai dar bastante diferença também. Fechou. Eu vou dar uma limpezinha aqui, ó. Acabamento. Bem de leve. Na raizinha. Na verdade, é bem por cima da cola mesmo, tá? Abre os olhos. E vou aplicar a máscara de cílios. Nada de pouca máscara, hein? Apliquem máscara com gosto, que dá muita diferença. Como a pálpebra dela é coberta, eu vou aplicar e vou esperar um pouquinho para pedir para ela abrir os olhos. Senão, quando abre, vai carimbar lá em cima. Então, deixo fechadinho, enquanto isso, vou aplicando do outro lado. Fechadinho, olha lá pra cima. Agora a gente já esperou um pouquinho. Olha, gente, que lindo. Lá pra cima. Também aplico na parte de baixo. Eu acho que dá toda a diferença. Olha lá.
Lembrando que eu fiz uma técnica para aumentar esse olhar dela. Então, esse canto externo, ele tá aumentando, né? Ele tá juntando com a parte de cima e tá formando um esfumado mais amplo, tanto para cima e para baixo, quanto para lateral. Caso eu não fizesse, por exemplo, não precisasse aumentar esse olhar e quisesse fazer algo mais leve na parte de baixo, talvez eu nem precisaria de rímel, por exemplo. Mas aqui o rímel, ele complementa, olha para cima, esse acabamento do esfumado inferior. Para cima. Agora eu vou dar um leve acabamento aqui. Com o próprio dedo aqui na divisão, eu vou colocar uma corzinha um pouco mais próxima do marrom, para não ficar tipo nude, pá, marrom. E esse mesmo rosézinho, que vai diminuir a intensidade dessa divisão aqui, ele vai lá embaixo, como acabamento também. Olha lá, pra gente suavizar um pouco esse marrom e suavizar o encontro, né, do marrom com nude, ó. Eu venho com o rosé por cima. Olha a diferença de acabamento desse olho, parte de baixo, pra esse que ainda não tem o rosé. Como aqui tá mais grosseiro, né? Mais blocado. Como aqui eu consigo uma delicadeza. Pessoal, agora eu tô dando uns retoquinhos. Vou colocar aqui um pouquinho mais de blush. E vamos iluminar, né? Que a gente não havia iluminado ainda. Virou aqui pra mim. Esse aqui é o Orgasmo da NARS. Maravilhoso, tem um rosado lindo. Olha como ele tá difuso, né, com o contorno. Minha paletinha sofrida, gente, toda quebrada. Carol falou que vai me dar uma de presente. Olha pra cima. Só em ponto estratégico. Eu amo esse iluminador. Eu faço uma misturinha dele mesmo, ele tá até caindo. Porque tá todo despedaçadinho. Olha só. A maquiagem tem que brilhar por si só. Então, o meu foco aqui não é iluminar o rosto todo. Lembra do equilíbrio e da harmonia? Eu sempre escolho um ponto pra brilhar. Então, eu tornei essa pele com blush e ponto estratégico de iluminador um pouco mais brilhante. Agora eu vou pro lábio e vou colocar um lábio também meio cintilante. Vou pôr uma gotinha de gloss só pra dar um conforto melhor, mas nada de muito brilho. Gente, olha essa maquiagem. Fala se a tua cliente não quer uma maquiagem dessa. Toda cliente gostaria de receber uma maquiagem como essa. Vocês viram que com um método, com um passo a passo, o processo ele fica fácil, ele fica simples, né? A gente não complicou nada aqui. A gente foi fluindo, seguindo de acordo com o início, meio e fim. Então é isso que eu quero passar pra vocês em vários tipos de pele, em vários formatos de rosto, porém eu não consigo, eu preciso de mais tempo para isso, mas você pode se tornar minha aluna e aprender muito mais comigo, né? É realmente conseguir se tornar uma especialista em cliente real
participando do método maquiagem embelezadora. Olha só, a partir do momento que você se inscreve, você já ganha um acesso imediato, tá? Vai chegar um e-mail para você com todas as informações que você precisa saber a partir do momento que você se inscrever. Esse curso, gente, na verdade, ele é um método, tá? E esse método, ele tem 40 horas de aula. E eu acredito que vai passar, porque a gente tá atualizando esse método a cada mês, com muita informação, com dúvida das alunas. Então, é muito conteúdo entrando a cada dia que passa. O curso é 100% online, tá? Então isso é ótimo, porque você pode ver e rever várias vezes. E agora deixa eu explicar pra você só um pouquinho de tudo que você vai encontrar dentro do curso. Essa maquiagem linda aqui é uma maquiagem que eu classifico, por exemplo, para fotos. Então, de outra forma, com muito mais detalhes, nós temos maquiagem para fotos, nós temos maquiagem para festas, nós temos maquiagem em pele madura, em pele negra. Tem 2 tipos de pele negra, uma pele negra quente, uma pele negra oliva mais esfriada. Então, além da pele negra, você vai encontrar também oliva de pele clara, oliva de pele média, subtom avermelhado, avermelhado arroxeado, pontos alaranjados, enfim, tem de tudo para você encontrar e conseguir identificar diferentes subtons em diferentes modelos. Isso é muito importante, né? Na parte da colorimetria, vocês vão encontrar também exercícios práticos e teóricos para conseguir desenvolver o seu olhar e treinar a sua percepção para conseguir enxergar a cor. Isso é importante demais para você conseguir cada vez mais bater o olho na sua cliente e identificar e saber o que você tem que fazer. Também você vai encontrar toda a parte de camuflagem, então essa parte de olheira que nós vimos aqui, muito mais aprofundada e detalhada, além de melasmas também e diferentes formatos de olhos, tá? Pálpebra coberta, olhos pequenos, olhos maiores, comuns, e também temos parte de olhos mais profundos, então assim, tá muito completo. Eu vou deixar umas imagens rolando aqui para vocês conseguirem ver tudo que realmente tem no método, porque é tanta coisa que não dá para falar tudo aqui. Tem maquiagem oriental também, por exemplo, olha só, que é uma dúvida, né, frequente aí das alunas. Vocês vão ver que é muito conteúdo. E tudo isso para você realmente conseguir se sentir segura na hora de atender qualquer cliente que sentar na sua cadeira. Como eu já disse para vocês, são mais de 40 horas de aulas já gravadas. E como eu disse, gente, eu não paro de atualizar o curso com novas informações frequentemente. Então, com o método, eu consigo me aprofundar muito com você de acordo com aqueles 3 pilares que a gente tinha conversado, que são os 3 Is do atendimento. A primeira parte, que é o identificar, segunda parte, interpretar, e a terceira parte, que é o impactar. Esses 3 processozinhos, gente, que são fundamentais para você conseguir um resultado final incrível, eles são divididos no olhar visagista, que é toda aquela parte de análise, o que é que eu vou fazer, que técnica que eu vou usar para conseguir valorizar o olhar, o formato do rosto da minha cliente, sem deixar ela com cara de transformista, cara de Michael Jackson, sabe? No mapa da cor, você vai ter todo o direcionamento para você conseguir bater o olho na sua cliente, saber o que ela tem, o que é que você pode fazer e como fazer. Não adianta nada você olhar para sua cliente, saber que subtom ela tem, mas não conseguir fazer a escolha de um produto, não conseguir fazer o ajuste de um produto, né? Então é isso que você vai aprender no mapa da cor, todo o direcionamento e treinamento da sua percepção. A hora que a gente chegar lá na parte de interpretar, a gente vai usar como base o equilíbrio e a harmonia, que é juntar toda a parte do visagismo e colorimetria e conseguir tornar a sua cliente única. Isso é fundamental. A hora que a gente começar na escolha dos produtos, você precisa saber os fundamentos desses produtos, né? Além da cor, você precisa saber do que ele é composto, como que eles se combinam, se essa maquiagem realmente vai durar, porque os produtos que determinam essa durabilidade, além da forma de aplicação, e também saber se eles vão se combinar para aquela hora que você olha para a maquiagem, sabe quando tá abrindo? Isso não pode acontecer. Então você vai saber se os produtos realmente se combinam e você não vai ter surpresas negativas ali, né, no decorrer do processo da maquiagem. E tudo isso que a gente conversou durante toda essa aula, ela vai estar resumida nas maquiagens na prática, que é o terceiro I do atendimento, que é a parte que você realmente impacta a sua cliente, sabendo, né, o que você está fazendo, argumentando para ela o porquê
sabendo quais são as necessidades e as possibilidades de uma pele, de um olho, né, desses formatos e desses tipos diferenciados que cada cliente te oferece. Então, nessa hora, você realmente vai conseguir com que ela sente na sua cadeira e a hora que ela levantar após a maquiagem, ela se ame e realmente enxergue aquilo que ela imaginou como maquiagem para transmitir a melhor versão dela. Eu imagino que vocês devem estar olhando aí falando assim, ah, isso aí dá certo só pra Michelle. Mas, gente, não, tá? Eu tenho certeza, não só pela experiência que eu já tive aqui com as minhas próprias maquiadoras, que eu já consegui ver a evolução delas como maquiadora dentro do meu próprio espaço e também através das minhas alunas. Vou mostrar os antes e depois delas aqui pra vocês verem um pouquinho. Vocês viram que resultados incríveis das minhas alunas, gente? Tudo isso foi com online. Às vezes você pode estar pensando, eu não vou conseguir aprender com online, mas eu quero dizer para vocês, consegue. Eu vou dar o exemplo aqui da minha aluna Grazi, que ela veio de Taió, Santa Catarina, para fazer o presencial, porém ela já estava participando do curso online e ela ficou 4 dias aqui comigo, tá? Foram 4 dias em que nós não conseguimos colocar tudo que tem no online em prática. Foi uma experiência, na verdade, até pra mim, porque a gente realmente tentou de todas as formas. Nós ficamos 10 horas por dia juntas e não conseguimos. E ela já veio totalmente embasada, ela já veio com toda a bagagem da minha metodologia, ela já sabia como funcionava o meu processo de maquiar. E a gente não conseguiu. Que a gente sim conseguiu tirar algumas dúvidas, né, mais presenciais, mais pontuais, porém ela já veio totalmente formada para conseguir pegar só um pouquinho mais daquilo que eu tenho para oferecer, porque eu me dou completamente 100% no online. E a grande diferença para mim tá no custo, porque para ela ficar 4 dias comigo, só de curso ela investiu R$5.000, mas fora toda a parte de deslocamento, hospedagem, alimentação, né, que tem um valor aí agregado e que pode estar dificultando o seu aprendizado. Às vezes você fica querendo vir fazer o presencial e fica esperando poder, né, juntar esse valor para poder fazer, sendo que o online vai te oferecer tudo isso que eu te falei e te dá um embasamento para você se planejar até você conseguir vir fazer o presencial. E sim, gente, o valor do online tá muito diferente do valor do presencial e, claro, com muito mais conteúdo. Hoje o investimento é de R$ 597 à vista. Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 58,16 e pode fazer até Pix, gente, porque eu tô muito chique. Então, se você quer se tornar uma especialista em maquiagem embelezadora e atender qualquer cliente que sentar na sua cadeira com confiança, com segurança, eu te convido a conhecer o método Maquiagem Embelezadora e o botão, ó, tá aqui embaixo. Você pode clicar e fazer a sua inscrição agora. E a partir do momento que você se inscrever, você já vai receber um e-mail com acesso imediato, com acesso a todo o conteúdo e mais. Telegram, lives privadas, apostila, e-book, tudo que você tem direito, gente. E você pode ficar tranquila que a compra é 100% segura. São 15 dias de garantia incondicional. E se você, por algum motivo, achar que o curso Maquiagem Embelezadora não é pra você, é só me enviar um e-mail que no prazo de 15 dias eu devolvo 100% do seu investimento. Então é isso, gente. Vai ser um prazer imenso receber você no método Maquiagem Embelezadora, ter você como minha aluna e acompanhar de perto a sua evolução como uma grande maquiadora profissional.